Bom, boa tarde. Eu vou contar sobre o meu relacionamento de 14 anos com uma pessoa borderline. É, Tenho 37 anos, então conheci ela com 23 anos. A gente tinha um amigo em comum, né? É, Na época eu era solteiro, a gente tinha marcado uma viagem para Minas Gerais. Ia com todos os amigos, ia fazer uma festa lá, etc. E eu fiquei encarregado de levá-la no meu carro, né, na época. E acredito que uma semana antes da gente ir viajar, os avós dela sofreram um acidente de carro, o avô dela acabou falecendo nesse acidente, então ela ficou impossibilitada de ir, mas eu mantive contato com ela, né? A gente foi viajar, ficamos lá mais ou menos uns 4 dias, era feriado, e quando eu voltei, eu liguei para ela, perguntei como que ela estava, né? Eu nem conhecia ela pessoalmente, não sabia nem o rosto dela, não sabia como ela era, mas simplesmente liguei perguntando como que estavam as coisas, o que estava, né, como que se ela precisava de alguma ajuda, se ela precisava de qualquer coisa. E aí a gente começou o nosso contato ali, né? No primeiro momento ela assim, não mostrou uma pessoa normal, não tinha nenhuma coisa diferente, né? Então, e aí a gente começou a conversar. Era mais ou menos julho, nessa época. Na época era MSN, né? Então a gente conversava muito por MSN. E todos os dias a gente começou a conversar. Eu trabalho como programador, então fico online o dia inteiro, né? Tenho essa facilidade. E ela também. Ela também trabalha como analista de sistemas. Bom, na época que aconteceu isso, logo ela arrumou um projeto no Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro trabalhar. Então a gente só tinha contato por MSN, né? E conversando todos os dias, todos os dias, todos os dias. E começou a surgir um afeto ali, né? A pessoa está sempre presente, a pessoa está sempre perguntando como tá, o assunto foi rolando, o assunto foi surgindo. E foi gerando um sentimento, né? A primeiro momento eu tinha acabado de sair de um relacionamento, então eu não estava interessado em me relacionar com ela. Tanto que eu mandava fotos da minha ex para ela, falando que eu estava muito triste ainda com a situação, etc. Né? Então eu tratava ela como uma amiga. Mas foi passando o tempo, né? Aquele sentimento de amizade foi ficando mais forte dentro de mim, né? E aí comecei a gostar dela mesmo, não conseguindo me encontrar com ela pessoalmente. Eu Foi mais ou menos por volta de outubro, assim, a gente já estava se gostando muito, né? Ela era recíproco, então ela falava que gostava de mim, eu falava que gostava dela, que, né, quando ela voltasse, ela estava prevista para voltar em dezembro. Então, quando ela voltasse, a gente se encontraria e, né, muito provavelmente começaríamos a nos relacionar. Bom, então foi passando o tempo, né? A gente conversando todos os dias, muitas vezes a gente conversava durante o dia inteiro, depois eu ligava para ela, a gente ficava mais 1 hora, 2 horas conversando. Foi assim até ela chegar em dezembro, né? Nesse meio tempo ela mandou fotos dela, da mãe dela, do pai dela, né? Então eu só tinha visto ela por fotos, na época os celulares não tinham câmera, então não tinha essa facilidade toda hoje de fazer uma videochamada, nesse tipo de situação. Então quando eu me encontrei com ela pessoalmente, a primeira vez foi um baque, porque eu vi ela era um pouco mais obesa do que nas fotos, né? Era um pouco mais obesa, nada muito grave e tal, mas eu era novo na época, aquilo me deixou não triste nem nada, mas assim, simplesmente foi um pensamento, nossa, ela é um pouco mais gorda do que nas fotos. A gente ficou naquele dia, né, no primeiro encontro, a gente ficou, eu acabei levando ela pro motel, mas a gente acabou não tendo relação, mas assim, foi totalmente rápido, né? Foi bem rápido, assim, já como a gente já se conhecia, então, né? Acabou rolando, não rolou sexo na primeira vez, mas, né, o resto tudo aconteceu. E aí a gente começou já praticamente a viver uma vida de namorado, né? Aí foi passando o tempo, a gente foi se relacionando, eu tive alguns problemas tive medo, né, de começar a namorar com ela, é, por algumas coisas que eu tinha da minha vida anterior, né, de pensar que aquilo era fogo de palha, etc, mas eu estava já muito envolvido com ela. E um dia ela chegou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, eu tô aqui no meio de uma balada, eu vou entrar na balada e você vai falar pra mim, ou a gente tá namorando ou a gente não tá. Se você falar que a gente não tá namorando, eu vou entrar na balada e vou beijar qualquer pessoa, etc. Se você falar que sim, aí eu vou ficar tranquilo. Eu me senti pressionado, etc, mas aceitei, né? Falei assim, bom, não temos nada a perder. E aí começou o nosso namoro. Bom,
Aí a gente começou a namorar e eu já comecei a sentir coisas estranhas nela, né? Ela já tinha me falado, ela tinha sofrido um abuso do avô dela quando ela era nova. A mãe dela era narcisista e o pai, ele não tinha problemas específicos assim, mas ele era uma pessoa muito pacífica, ele era muito permissivo com a mãe dela, né? Então a mãe dela mandava e desmandava na casa, a mãe dela é, sempre conseguia o que queria através de chantagem, etc. E ela tinha uma disputa muito grande, né? Essa pessoa, ela tem uma irmã um pouco mais nova, né? A pessoa com quem eu me relacionei tem a minha idade, a gente tem cerca de 4 meses de diferença de idade, e a irmã é 2 anos mais nova. Então elas sempre viveram muito juntas, mas sempre com problemas familiares, né? A família não é uma família muito estruturada, é, não é uma família que sempre teve muitas dificuldades financeiras, etc. E aí ela foi crescendo na área de analista de sistemas e foi começando a ajudar a família dela. E sempre foi uma grande dificuldade isso, porque mesmo ela ajudando, mesmo ela fazendo tudo pela família, a mãe dela sempre desmerecia ela, achava que ela estava fazendo pouco ou criticava ela. Ela falava várias vezes, ó, você tá engordando muito, você está engordando muito, se você continuar assim, ele vai te largar, né? Falando de mim. Então, aí ela ficava totalmente para baixo, totalmente triste, depressiva. Eu tinha que chegar lá, conversar com ela no fim de semana, mostrar para ela que eu não queria aquilo, etc. Porque eu sempre tive, nos meus relacionamentos, né? Eu já vejo que isso hoje é um grande problema, que eu tinha aquela sensação de que eu deveria salvar a pessoa, né? A velha imagem do príncipe encantado que vai mostrar para a donzela sofredora que existe amor no mundo, que existe pessoas boas no mundo, etc. Então eu tinha essa visão deturpada de um relacionamento. Então a gente sempre vivia muitos altos e baixos, né? Muitas vezes ela vinha para minha casa no fim de semana, assim, numa sexta-feira ou no sábado, e aí a gente ficava assistindo filme, né? Fazendo as coisas, e de repente, por algum exemplo, eu falava assim, nossa, hoje o seu cabelo não tá tão liso. Uma coisa assim, básica, normal, sem ser não era uma crítica destrutiva para ela, ou qualquer coisa, o seu vestido tá amassado, qualquer, qualquer constatação de uma coisa óbvia, assim. Ela ignorava na hora, e aí depois, quando eu chegava no domingo, que ela ia pra casa, ela me ligava chorando. Ah, você falou isso de mim, você não me ama, você não gosta de mim, você não me quer. E era muito desgastante, né? Na época eu ainda não percebia esses problemas, né? Não conseguia entender esse tipo de coisa. E me desculpava, pedia perdão, falava que às vezes ficava nervoso, né? Não conseguia muitas vezes aguentar, então a gente brigava mais feio. Eu falava, pô, você precisa falar, se você está incomodada, você precisa falar as coisas na hora, etc. Não guarda sentimento, não fica guardando sentimento, tal. Mas era sempre assim. Então, qualquer coisa que falava a respeito dela, qualquer coisa, se falasse, eu lembro que uma vez eu falei assim pra ela, a gente tinha acordado junto, né? Ela tava de barriga pra baixo na cama. Eu dei um tapinha na bunda dela e falei assim: "Nossa, sua bunda é bem pequenininha, né?" E aí ela começou a chorar, 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 como se aquilo fosse assim, a pior coisa possível na vida dela, né? A minha intenção nunca era de machucá-la, nunca era de menosprezá-la, era só uma brincadeira, etc. Nada de nenhuma coisa muito específica, assim, pra deixar ela pra baixo, né? Sempre eu tive muito cuidado. Então eu sempre tive esse sentimento muito grande de pisar em ovos no relacionamento. Ela era muito ciumenta, a gente tinha muitas brigas por causa dos ciúmes dela, né? Qualquer pessoa, mulher que eu falava que me aproximava, ou qualquer mulher que eu falava que eu conversava, ela morria de ciúmes. Começava a fazer, às vezes fazia jogos, assim, de, meu ex veio falar comigo, começava a fazer esse tipo de chantagem, né? Que sabia que eu ficava nervoso. Eu não era ciumento, não tinha tantos ciúmes, então deixava ela livre, etc. Mas ela sempre tentava chegar no meu limite para fazer eu ficar bravo também e me provocar. Então foi passando, essa dinâmica de relacionamento foi passando, né? Então a gente ficou namorando por 9 anos, sempre dessa forma. Ela sempre muito depressiva, é, alterava muito de humor de um dia para o outro. Um dia estava muito feliz, outro dia estava muito triste, outro dia estava melancólica, outro dia estava falando que a vida não tinha sentido, no outro dia estava rindo. Então era muito inconstante, era muito difícil de entender. E nesse meio tempo ela também engordou bastante, né? Ela teve um problema no trabalho, o chefe, muita pressão, o chefe, aqueles chefes antigos que gritavam com as pessoas, etc. Começou a maltratá-la e ela desenvolveu, acredito que uma síndrome do pânico, começou a tomar remédio, tarja preta, e aí ela começou a se descuidar muito, né? Começou a engordar bastante, ela engordou mais de 30 quilos
E aí eu sempre tinha, como ela sempre era muito depressiva, tinha muito medo de falar para ela, né, se cuidar, que tava ficando muito, né, tava engordando demais, etc. Eu sempre tinha muito cuidado para falar isso, sempre tinha muito medo. Então era muito difícil lidar com isso. Você vê a pessoa, né, decaindo na sua frente e você não fala nada, você não pode falar nada por medo da reação que ela vai ter. Então foi passando o tempo, eu consegui um emprego melhor depois de um tempo, né? Eu fiz outra faculdade durante esse tempo, então eu não queria casar antes de terminar a faculdade. Terminei a faculdade e ela chegou para mim e falou assim: ó, agora eu não quero mais esperar. É, a partir do momento que você, na época eu estava desempregado, então ela falou assim: a partir do momento que você arrumar um emprego, a gente vai começar a pagar o nosso casamento, etc. E aí, beleza, eu arrumei um emprego, a gente já foi atrás do buffet, a gente ficou noivo e fomos atrás do buffet para fazer a festa de casamento, né? Então, nessa época do buffet foi meses antes de começar a pandemia. Então, aí eu comecei a trabalhar, a gente começou a pagar, fizemos lá a lista do casamento para convidar as pessoas, e quando faltavam cerca de 4 meses para o casamento, surgiu a pandemia e bloqueou tudo, né? Não podia mais fazer festa, não podia fazer nada. E aí eu sugeri para ela, falei o seguinte, ó, vamos fazer, ao invés de pagar a festa, a gente pega esse dinheiro e mobilia a nossa casa, né? A gente ia alugar um apartamento para morar. Então, eu usaria esse dinheiro da festa para mobiliar o apartamento ao invés de continuar com aquilo, né? Ela sempre recusou, fazia um escândalo, assim, ela sempre foi muito descontrolada com dinheiro, então sempre, quando eu conheci ela estava devendo o banco, tinha empréstimos que ela tinha feito, ela sempre teve muita dificuldade porque tinha que pagar banco, tinha que ajudar a família, e era pai, era mãe pedindo dinheiro, preciso de R$ 200 para pagar a conta de luz, preciso de R$ 100 para pagar a conta de luz. Então, era sempre muito difícil, né? Então, ela sempre muito descontrolada com dinheiro. Eu tentava, né, falar, então, já que a gente está com pouco dinheiro, vamos tentar fazer isso. Não, é o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho. Então, assim, por conta dos problemas dela, eu sempre deixei, né? Foi um grande erro meu de sempre ser permissivo nesse sentido, de a opinião dela sempre valia mais e era sempre a opinião dela que chegava, que dava certo no final. Bom, aí no final, aí passou a pandemia, a gente acabou cancelando mesmo, não teve como a gente fazer o casamento, eles ficaram prorrogando, e a gente cancelou. Ela ficou muito triste nessa época, né? Ela ficou muito triste, muito depressiva. E aí a gente acabou casando só no civil. A gente acabou casando só no civil. é, Foram pouquíssimos convidados, né? Era bem no auge da pandemia, então a gente fez um churrasco para 15 pessoas, assim, no prédio que a gente morava. E foi isso, o casamento, né? Então, aí a gente casou, começamos a viver juntos, né? Aí eu comecei a ver várias outras facetas dela, essas alterações de humor ficaram muito mais evidentes, né? Porque a gente sempre se via normalmente de fim de semana. Então, vendo ela todos os dias, eu comecei a ver toda essa alteração de humor que era diária, que era a cada 2 dias ela tinha. Mas, né, já estava acostumado com aquela situação, a gente foi levando. Aí quando passaram 4 meses do casamento, passaram quatro, dois, não, 3 meses do casamento, o pai dela pegou Covid, o pai dela morava com a avó, a mãe da mãe dela, né, morava a avó, o pai e a mãe no apartamento, e a avó pegou Covid e passou pro pai e pra mãe dela. A mãe dela não ficou mal, aí ficou a avó e o pai mal. Então os dois foram internados, os dois foram entubados, e a gente ficava recebendo notícia todos os dias dos dois, né? Então, de manhã recebia notícia da avó, de tarde recebia notícia do pai. E foi um mês, praticamente, de muito sofrimento, né? Ela ficou muito mal, ela era muito próxima à avó e o pai dela, muito mais do que a mãe, né? Por conta de todos os problemas que ela tinha com a mãe, ela sempre se dizia mais próxima do pai e da avó. Então era um grande sofrimento muito grande para ela. E nisso, a avó e o pai acabaram falecendo. Então ela entrou numa depressão profunda, pediu afastamento da empresa, e aí nesse tempo eu comecei a ajudar ela, comecei a ficar mais tempo com ela, comecei a, a dar mais força para ela, né, naquele momento, foi bem difícil. Aí ela chegou para mim e falou assim para mim, ó, é, eu gostaria de que a gente dormisse separado, né, o nosso apartamento tinha 2 quartos, então ela chegou para mim e falou assim, eu gostaria de dormir separado, porque você se mexe muito na cama, eu não consigo dormir, então eu preciso descansar nesse momento e gostaria que a gente dormisse separado.
né? Os pais dela dormiam separados também, por conta que o pai dela roncava muito, tinha muito barulho, a mãe trabalhava, acordava muito cedo, então a gente seguiu meio que o que ela já estava acostumada a ver dos pais delas fazendo. Então, comecei a dormir separado dela, mas para mim não fazia diferença porque a gente se via, a gente trabalhava remoto, então a gente se via o dia inteiro, não tinha problema quanto a isso, né? Ficava junto o dia inteiro e tal. E, e aí, durante esse período, ela engordou mais ainda. Aí ela entrou, virou obesa mórbida nessa época. E assim, por conta de toda a situação, por conta de tudo isso, a minha libido, a minha vontade de ter relações com ela ficou mínima, né? Eu não tinha cabeça para fazer nada, não tinha ânimo, não tinha vontade mesmo, né? É uma situação bem ruim. E ela começou a me cobrar muito isso. Começou a me cobrar, é, pô, você não gosta mais de mim, você não me ama mais, você não quer mais ficar comigo. E eu sempre demonstrando de outras formas, cara, como que eu posso não gostar de você se eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo? Cara, por que você tá falando isso? Você só me vê como um pedaço de carne mesmo, né? Você só me vê como um pedaço de carne, eu só sou um pinto pra você. E a gente tinha discussões muito grandes a respeito disso e tal. E foi um momento bem complicado do casamento. Até chegou um momento que a gente até pensou em terminar por conta de tudo isso, né? Por conta toda essa dificuldade e tal. E aí a gente, por conta da pandemia, eu peguei Covid também, tive uma dívida muito grande, precisei ir para o hospital particular, encontrei uma dívida muito grande. E aí por conta disso a gente, pela facilidade de trabalhar remoto, a gente começou a trabalhar em dois empregos. Ela arrumou mais um emprego e eu arrumei dois empregos também. Eu saí do emprego que eu estava antes de pegar Covid e arrumei dois empregos para pagar as contas, né? Então a gente arrumou dois empregos e compramos uma casa. Compramos uma casa e aí precisava fazer reforma na casa, então esses dois empregos ajudariam. Bom, como eu estava muito mal do Covid ainda e a casa tinha sido recém-comprada, ela começou a tomar conta da reforma, né? Então a casa ficava perto do apartamento onde a gente morava, então ela vinha, fazia todos os trâmites com pedreiro de comprar material, né? Comprar os insumos, né, para cimento, etc. Ela ficava a cargo disso e controlando as finanças. E nisso ela se perdeu nas finanças, né? Começou a gastar muito. Ela sempre foi muito descontrolada com dinheiro. Começou a se gastar muito e parou de pagar o cartão de crédito. Aí isso gerou uma dívida e ela acabou fazendo um financiamento dessa dívida, como se fosse um novo empréstimo bancário. E ela não me contou nada disso. Então aí a gente terminou a reforma, a gente veio para cá, continuamos trabalhando em dois empregos. E era uma rotina muito estressante, né? Cada um com dois empregos, cobrança, né? A cobrança duplicada. A gente, por mais que tivesse dois empregos, a gente fazia o máximo para trabalhar e entregar o nosso trabalho. Então, era uma pressão muito grande, era muito trabalho. Então, ela sentia muita ansiedade, ela era muito ansiosa, muito ansiosa. E ela acabava passando para mim essa ansiedade. Então, muitas vezes ela vinha com crise de ansiedade, falar comigo, eu estava trabalhando, parava todo o meu trabalho, sentava com ela, a gente ficava 30, 40, 50 minutos conversando para ela, né, melhorar das síndromes dela. Ela melhorava, voltava a trabalhar. E assim a gente foi seguindo. Aí passou um tempo, quando a gente já tinha terminado de pagar a reforma, ela decidiu fazer a bariátrica. E aí começou realmente a história dela de verdade mesmo, né? Essa parte da história já estava ruim, mas ia piorar bastante ainda. Então, ela começou a fazer todos os exames para fazer a bariátrica, começou a passar por psicólogo, né, para fazer todo o acompanhamento psicológico e fez a bariátrica no hospital particular. Então a gente pagou a cirurgia dela, né, pagou com dinheiro próprio a cirurgia dela. Ela fez a cirurgia, se recuperou bem, começou a emagrecer, né, começou a emagrecer e aí ela precisava fazer as cirurgias de restauração da pele, né, porque sobra muita pele depois que faz a bariátrica. Então ela precisava fazer as cirurgias, e as cirurgias eram caras. Ela primeiro fez a cirurgia para retirada das peles da barriga, que eram as maiores, aí se recuperou, e depois a gente começou a juntar dinheiro para fazer as outras cirurgias que ela precisava. E sempre trabalhando em dois empregos. E aí, o que acontecia, como ela estava controlando as finanças, né, ela continuou controlando as finanças, eu comecei a perceber que faltava muito dinheiro no final do mês, né? Pelo que a gente ganhava, não era era muito estranho faltar dinheiro no final do mês porque a gente estava ganhando bem, etc. Eu falei, cara, o que está acontecendo, né? E comecei a tentar puxar para mim. Falei assim, dá o seu salário para mim, que eu vou controlar, que eu vou começar a controlar as finanças. Não, porque eu não vou, porque eu não vou, porque eu não vou.
Ah, eu não vou, eu posso te dar tanto, e aí você controla com isso. Eu falei, mas isso não vai ser suficiente. Não, não vou, não vou, não vou. Caramba, o que que tá acontecendo? Né? E comecei a questionar muito aquilo, comecei a brigar, a gente começou a ter muitas brigas, muitas brigas. Ela sempre partia para emoção. Ai, eu sempre passei muita dificuldade, então quando começa a falar de dinheiro para mim é muito difícil, é muito complicado, eu tenho muitos traumas disso, etc. E começou e fazia sempre um drama gigantesco. Eu sempre tentava evitar aquilo ao máximo porque era muito desgastante, mas sempre insistia para ela, ó, a gente não tem como, a gente precisa parar de gastar dinheiro. O que que você está fazendo? Eu preciso entender para saber o que que a gente precisa fazer para ficar melhor, né? Aí aí o que aconteceu? Ela queria juntar o dinheiro para fazer as cirurgias, mas ela não estava conseguindo por conta própria, né? Ela não estava conseguindo por conta própria, então ela desistiu e falou assim, tá, eu não estou conseguindo controlar bem o dinheiro, controla você. Só que eu vou ficar com um salário meu, eu vou ficar com parte de um salário meu todo mês. E aí eu não questionava. Tá bom, então dá esse dinheiro para mim que eu vou controlar as finanças. E comecei a controlar as finanças, começou a sobrar dinheiro, né? Comecei a gastar bem melhor o dinheiro, então aquelas brigas por falta de dinheiro, mesmo ganhando bem, acabaram, a gente começou a juntar dinheiro, começou a se estabilizar, e aí passou um tempo ela foi fazendo as cirurgias dela, né? Primeiro fez do braço, depois fez das costas, e foi fazendo várias cirurgias e nisso passando sempre fazendo sessão de botox, sessão de ozônio, etc. Várias sessões para o rosto, para o corpo dela, etc, né? Aí, conforme ela foi fazendo as cirurgias, ela começou a ficar com o corpo mais bonito. Ela sempre foi muito bonita de rosto. Então, o rosto dela ficou mais bonito também. Ela começou a ficar mais bonita e começou a receber mais atenção na empresa que ela trabalhava. E aí começou a verdadeira face dela, né? Aí ela começou a demonstrar verdadeiramente a face dela. Ela chegava pra mim e falava assim: Ah, eu gostaria que você me elogiasse mais. Eu gostaria que você me elogiasse mais porque no meu trabalho eles me elogiam. E eu ficava puto com aquilo. A gente brigava, falava: olha a merda que você tá falando. Olha o que você tá fazendo. E ela chorava, e falava que eu não amava ela, e falava que eu tinha problema, sempre invertendo a culpa, sempre em todas as brigas, era sempre culpa minha de tudo, porque algum dia eu chamei ela de gorda, porque algum dia eu rejeitei ela na cabeça dela, porque eu não quis transar uma vez com ela, porque eu tava toda acabada e ela queria transar para resolver algum problema dela, e naquele dia eu rejeitei, ela se sentia totalmente como se eu não amasse ela, etc, né? Então sempre vinha jogando todos esses tipos de coisa na conversa, né? Aí foi passando o tempo, né? A gente continuou e tal. E eu peguei um dia ela saiu de casa, pro mercado, foi pro mercado e deixou o notebook dela aberto, né? Deixou o notebook dela aberto. E aí eu olhei o notebook dela e vi conversas lá, ocultas, né? Aquelas conversas arquivadas do WhatsApp. Quando eu abri, meu coração começou a bater muito forte, fiquei né, comecei a ter muito problema assim de ansiedade. E tinha uma conversas dela lá com o cara, falando, ó, meu, que vontade de te ver, caramba, azar que a gente mora longe, azar que a gente mora longe, queria passar um dia inteiro com você, queria sentar na sua pica, queria passar, você não ia aguentar de tanto que a gente ia transar, nossa, que tesão falar com você. Essas conversas no WhatsApp dela. Na hora eu chamei ela, na hora eu chamei ela e falei assim, ó, vai embora de casa. Não quero mais, vai embora de casa, isso aqui é grotesco, né? Grotesco. Eu não quero mais e pode ir embora. Pode pegar suas coisas e ir embora. Aí ela ligou pra tia dela, ligou pra minha mãe, pra elas virem pra casa, e ela começou a fazer o show dela. Por favor, não fala para ele não terminar comigo. Foram só mensagens, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Por favor, por favor, por favor. Fala pra ele não fazer nada. É, e aí veio a tia dela falar comigo, ó, eu conheço ela, ela contaria a verdade pra mim se ela estivesse fazendo alguma coisa, ela não fez nada, ela não fez nada, ela tá insegura porque ela acha que você não gosta dela, etc. E começou a jogar a culpa em mim de novo, né? Eu falei assim, isso não tem nada a ver, ela não acha que eu gosto dela, vai estar fazendo isso e tal. E tava prestes a terminar. Aí quando, aí eu olhei pra ela e ela tava muito mal, assim, foi uma vez que eu vi ela, foi assim, o pior humor que ela tava, assim, mais depressivo que eu já tinha visto na vida. Ela chorando, chorando, chorando e falando, fazendo o show dela, falando que não tinha feito nada pra eu perdoá-la, pra eu não terminar com ela. E aí eu acabei perdoando, né? Eu falei assim, eu olhei pra ela e falei assim pra ela, ó, eu tenho medo de terminar com você e você se quebrar.
né? Falei para ela, tenho medo de você se quebrar, então eu vou continuar, porque eu me sentia muito responsável por ela. Tava há 11 anos junto, então eu sentia muito responsável pela saúde dela. Aí eu acabei, né, esquecendo do assunto, a gente continuou junto, e aí ela melhorou, deu sinais de melhora, assim, começou a ficar mais perto, começou a ter, né, tempos bons com ela, tínhamos mais tempos bons. E aí, o que aconteceu? Ela fez a última cirurgia e a gente decidiu ir para os Estados Unidos estudar, né? Então a gente estava estudando, a gente ia fazer um mestrado nos Estados Unidos, e aí precisava tirar o visto, fazer toda a papelada da faculdade e tal. E a faculdade pediu o comprovante de endereço, o comprovante de bancário, né, extratos bancários. E aí eu tive que pedir para ela. Ela não queria passar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu falei, como, mas precisa passar, daqui, deixa eu olhar o seu extrato. Achei muito estranho aquilo. E aí ela falou, eu preciso te contar uma coisa. Aí falou, ó, eu tô pagando um empréstimo que eu fiz quando a gente estava fazendo a reforma. Eu tô, né, tô pagando esse valor aqui, etc. Era mais de 100 mil reais, que tinha dado 140 mil reais de empréstimo. Tô pagando e tal, não queria te contar porque eu fiquei com muita vergonha. E começou a colocar a culpa em mim, porque você sempre me criticou por causa de dinheiro, porque você sempre falou mal de mim. E eu me sentia muito culpada, e chorou, 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 né? E aí eu pensando em toda a situação, pensando, né, na ida para os Estados Unidos, etc. Eu falei assim, bom, esse aqui é o strike 2, né? O strike 1 foi as mensagens, esse aqui é o strike 2. Então, a partir do strike 3 eu não vou conseguir perdoar mais. Aí perdoei ela e começamos a fazer as coisas para os Estados Unidos. Quando a gente começou a planejar a ida para os Estados Unidos, né, então a gente mudou o nosso currículo, fez um currículo em inglês, a gente começou a fazer entrevistas para trabalhar no exterior. A nossa área tem bastante vaga, né, no exterior. E aí, na empresa dela, surgiu uma oportunidade dela ser promovida. E essa empresa que ela trabalhava tinha sempre o histórico de sócio comendo a funcionária, a outra subiu de cargo porque deu pro chefe, e foram no happy hour, um pegou o outro, e ela sempre envolvida nessas coisas, indo para happy hour, sempre envolvida com as coisas da empresa, né? A gente continua trabalhando remoto, mas ela começou a ir lá na empresa mais vezes. Ah, preciso ir porque chamaram para uma reunião. Ah, preciso ir porque aconteceu tal coisa. Aí quando ela ia, ela chegava para mim e falava assim: ó, posso ir no happy hour? Pode, né? Nunca vou segurar ninguém, faz o que quer. Eu sempre tive esse pensamento. Aí ela começou a ir. Aí, primeiro dia, a primeira vez, no happy hour voltou 10 horas da noite. Aí no outro dia voltou às 11 horas da noite. E aí eu comecei a ficar nervoso, né? Falei assim, ó, é o seguinte, meu, você sai daqui 7 horas da manhã, chega em casa às 11 horas da noite. A gente tem que trabalhar em 2 empregos. É muito ruim pra mim, eu tenho que ficar acordado te esperando, fico preocupado com você. E você também não consegue trabalhar direito no outro dia quando faz essas coisas. Ah, não, me desculpa, perdi no tempo, etc, etc. Bom, um dia ela chegou 5 horas, não, ela chegou umas 5 horas da manhã em casa, 4 horas da manhã, não me lembro direito, 4 horas da manhã, e eu não deixei ela, eu falei assim, ah, é o seguinte, vai dormir no sofá, eu não quero mais falar com você. Aí a gente teve uma briga gigantesca, eu insisti, comecei a brigar com ela, falei assim, ah, eu não quero mais que você trabalhe nessa empresa, não quero mais, pode pedir para a demissão, eu aguento aqui pagar as contas de casa, mesmo que você se demita, então eu não quero mais. Não, por favor, a gente precisa do dinheiro, a gente vai para os Estados Unidos, a gente precisa de dinheiro, o máximo de dinheiro possível, não dá pra gente sair agora, não dá pra sair agora, por favor, não, 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 eu vou parar. Não vamos, por favor, não deixa eu sair, não faz eu sair de lá, né? Não faz eu sair de lá. Eu, tá ok, aí a gente acabou discutindo, ela fez o drama dela e não saiu. E passou um tempo, ela recebeu uma proposta de ser promovida, né? Passou um tempo, ela recebeu a proposta de ser promovida, e eu falei o seguinte, ó, como a gente tá indo para os Estados Unidos, eu não sei se compensa você ficar com esse emprego daí, porque a gente vai ganhar 3, 4, 5 vezes mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então não compensa você continuar trabalhando daqui. Não, mas essa vaga, eu vou ser promovida, vai ser um novo cargo para mim, uma nova experiência, vai ser bom para mim, por favor, deixa, 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 deixa. E ficou discutindo, sempre fazendo o drama dela, e chorava, e chorava, e chorava por dias, chorou por dias, insistiu por dias. Aí ela aceitei, tá bom, continua aí então, continua aí então. Bom, aí ela falou o seguinte, eu preciso, para ser promovida, eu preciso falar com os sócios, né? Eu preciso conversar com todos os sócios, então eu vou precisar ir para a empresa mais vezes.
E começou a fazer isso. Um dia tal sócio ia para lá, ela ia lá conversar com o cara para fazer a politicagem. Ela sempre foi muito política, ela sempre foi muito fazer amizade com todo mundo, sempre teve muito boa convivência com as pessoas. E aí ela foi lá e ficou fazendo isso. Só que nessas épocas ela não voltava tão tarde, não voltava no horário normal que alguém voltaria do trabalho. Então eu não desconfiava de nada. Aí passou o tempo, teve a festa da empresa e ela sumiu, simplesmente sumiu, foi para a festa da empresa, não mandava mensagem, não respondia, não mandava foto, não falava nada. Passou um bom tempo, ela mandou: "Ah, oi, tudo bem e tal? Tô aqui ainda, vou voltar mais tarde." Ok, aí voltou para casa, né? Eu fiquei chateado, fiquei nervoso da situação, briguei com ela de novo, mas as brigas já não estavam fazendo tanto efeito mais. Ah, aí passou um tempo, esse emprego que ela chegou e falou que essa vaga para ela ser promovida, ela tinha falado com todos os sócios, etc. E os sócios foram lá e acabaram negando a promoção dela. Falaram: "Ó, não vamos aceitar, você vai para os Estados Unidos, então é melhor a gente chamar outra pessoa, porque pode ser que você vá para lá e consiga um emprego lá e desfalque a gente. Então a gente precisa de uma pessoa de confiança aqui e tal." E quando negaram a vaga para ela começou a chorar muito, ficou muito decepcionada. "A empresa me traiu, a empresa me traiu, nossa, não esperava isso." E chorou, chorou, ficou chorando por dias e dias por causa daquilo. E começou a falar muito mal de um sócio da empresa em específico. "Ah, foi esse sócio que me boicotou, eu não consigo, nossa, que cara nojento, e não sei o que, tal, tal, tal." Bom, passou o tempo, né? Eu comecei a achar aquilo muito estranho e questionei ela. Falei: "Por que você está chorando tanto? Não faz sentido você estar falando mal só de um sócio, se foram todos que rejeitaram você." "Não, é porque ele que ia ser o meu chefe, ele que rejeitou e não sei o quê, eu não consigo perdoar ele, aquele nojento." Ok, comecei a ficar com muita desconfiança. Aí passou o tempo, a gente já estava tudo preparado para ir para os Estados Unidos, a gente ia em janeiro. Então, preparando tudo, em dezembro a gente foi viajar para. Em dezembro a gente marcou uma viagem para comemorar 4 anos de casado. Aí marcamos a viagem, tudo, e pouco antes da viagem ela começou: "Ah, eu preciso sair porque eu preciso ver minhas amigas. Vai ser a última vez que eu vou ver elas, eu preciso ir para os Estados Unidos, eu preciso fazer uma despedida. Vou me despedir, vou ver essa. Eu não consigo chamar todo mundo de uma vez, então vou ver essa amiga." Aí saía para ver uma amiga. "Ah, vou me despedir de tal pessoa." E saía com tal pessoa. Algumas vezes ela mandava foto, algumas vezes não. E foi fazendo isso. Aí a gente foi viajar. Chegando na viagem, ela chegou e falou assim: "Ó, para na farmácia, para na farmácia tô com coceira na vagina e vou precisar comprar um remédio." Aí eu achei aquilo estranhíssimo, né? Eu falei assim: "Bom, eu sei que isso não é a única possibilidade, né? Eu sei que não é a única causa dessa coceira, mas o que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo engolir essa história. O que que tá acontecendo?" A gente começou a brigar. E eu falei: "Você tá me traindo, né? O que que você tá fazendo? Eu quero saber." Comecei a brigar com ela, ser bem insistente. Aí ela virou o bicho: "Não, porque você não confia em mim, etc. Eu quero terminar o casamento. Eu quero terminar o casamento." Eu: "Como assim?" E aí foi a primeira vez que ela falou: "Eu quero terminar o casamento." É, eu fiquei maluco na hora, comecei a ficar sem entender nada, né? Porque era uma discussão, virou do nada: "Eu quero terminar o casamento." A gente ficou lá, a gente voltou pro hotel, continuamos discutindo. E ela falou: "Eu quero terminar o casamento, mesmo se não me sinto pronto para ir para os Estados Unidos." Aí eu falei assim: "Bom, e se a gente desistir de ir para os Estados Unidos?" Ela: "Então, mesmo desistindo, eu também não quero continuar casado." Então aquilo para mim foi uma bomba atômica ali. Não esperava nada daquilo. Uma semana antes, ela falando que me amava, que eu era o homem da vida dela, que eu tinha passado pela pior fase da vida dela com ela. Então, enquanto ela estava super gorda, eu estava com ela, e ela estaria comigo mesmo magra, depois na melhor fase dela. Tinha falado isso 10 dias antes de pedir o divórcio, de falar isso, né, de que não queria mais estar casado. Aí a gente voltou para casa. A gente voltou para casa correndo, né? Eu comprei a passagem rapidinho, voltamos para casa e ela simplesmente pegou as coisas dela no mesmo dia e foi para casa da irmã dela. "Não, não quero, quero ficar longe, não sei o quê." E eu sem entender nada, né? E aí passaram uns dias, ela ficou na casa da irmã dela, passou um dia, passou 2 dias, aí eu liguei para ela, falei o seguinte: eu mandava mensagem, ela não respondia, começou a me tratar fazer, né, o silêncio, né? Tratar com silêncio. Aí eu falei o seguinte: "Olha, é o seguinte, eu não tô entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo o que está acontecendo. Vamos passar no médico, num psiquiatra. Eu preciso passar no psiquiatra com você, porque eu tô achando que você tá louca, né? Você enlouqueceu." Aí ela aceitou passar no psiquiatra.
aceitou passar no psiquiatra. A gente passou, ele receitou um remédio para ela, ela falou que estava com muita crise de ansiedade, que o cabelo dela estava caindo muito na época e tal. Aí passamos no médico, mas mesmo assim ela pegou e foi embora. Falou assim, não quero ficar. Aí ela voltou para casa umas 2 vezes. Eu tentei falar com ela, vamos fazer terapia de casal, vamos fazer o que for aí para tentar ficar junto. Não, não quero, por favor, não, 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 por favor, não quero, não quero, não quero. E foi embora. Aí quando chegou no nosso dia de casamento, na comemoração do nosso casamento de 4 anos, ela não me mandou nenhuma mensagem. Aí quando ela não mandou a mensagem, eu entendi. Falei, tá bom, então ela não quer mais estar comigo de verdade. E falei pra ela no outro dia, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre o divórcio. Na mesma hora, ela pediu pra vir pra cá, veio com a tia dela, veio com a tia dela pegar as coisas dela. Então ela já tava só esperando isso. A gente conversou e ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu falei assim, eu só quero entender por que que você tá fazendo isso. Não tô entendendo absolutamente nada dessa história. Por que que você tá fazendo isso? Ela chegou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, você casou comigo por dó, eu não consigo perdoar isso, eu tenho essa mágoa desde sempre, você sempre me rejeitou, você falou que eu era gorda, você falou, e começou a citar coisas de anos de relacionamento, ah, você fez isso, você fez aquilo, eu não consigo perdoar, e é isso. E aí pra mim, não fazia o menor sentido, como que alguém vai estar com uma pessoa 13 anos por dó? Ela foi embora e eu tentando conversar com ela, era perto do Natal, eu tentando falar com ela, por favor, não faz isso, o que você está fazendo, cara? Como assim casar por dó? Pelo amor de Deus, vamos conversar, não tem nada disso. Ah, não consigo falar com você, eu tô preparando aqui a ceia de Natal, etc. Tô preparando a ceia de Natal e não dá pra conversar. E ficava fazendo jogo de silêncio comigo, ficou me tratando com silêncio, silêncio. Ok, né? Ah, ela, eu mandei uma mensagem pra ela, falando um monte de coisa assim, ó, não faz sentido você falar que eu casei por dó, por isso e por isso, por isso, de tanto que eu fiz isso por você, etc. Vou ler e te aviso. Já vou ler aqui e já te respondo. Aí ela passou um tempo sem responder, eu fui e mandei a mensagem pra ela. Você tá me traindo, né? Só pode fazer, é só isso que faz sentido na minha cabeça. Pra você tá me fazendo do jeito que você tá tratando, do jeito que você tá me tratando, só pode estar me traindo. Aí ela virou o bicho. Que traindo o quê? Você deveria saber que você deveria reconhecer o seu fracasso no casamento, você deveria reconhecer o fracasso que você teve como marido. Você não me deu amor, você não me deu nada, né? Você não me deu nada, sendo que a gente construiu um monte de coisa junto. As cirurgias que ela fez foram caríssimas. E ela sempre jogando na cara como se eu não gostasse dela. Aí eu comecei a estranhar muito aquilo, comecei a estranhar muito. E, mas aí a gente já estava separado, né? Então, dei continuidade na separação. Quando a gente começou a discutir sobre os valores da divisão da casa e do dinheiro que a gente tinha em conta, ela começou a jogar sujo comigo. Eu pedi os comprovantes do empréstimo para saber, né, se ela tinha gasto com a casa mesmo. Ela começou a me xingar, falou que, ah, você tá me chamando de ladra, seu filho da puta. Eu queria que você tivesse morrido de Covid naquela época que você foi pro hospital. Não queria ter te ajudado a pagar o hospital, seu filho da puta. Você tá com a sua mãe aí, seu irmão, fazendo de tudo para roubar a casa e o dinheiro de mim. Vocês estão planejando roubar o dinheiro de mim e tal. Começou a super histérica, assim, totalmente desequilibrada. Eu simplesmente não respondi. E comecei a conversar com ela apenas por e-mail e tal. Passou um tempo, ela aquietou, ela acalmou uns 3, 4 dias. A gente fez o acordo da casa. E aí, quando a gente fez o acordo da casa, no final de janeiro, ela falou assim: ó, eu vou viajar em março no hospital, eu vou viajar em março pro carnaval. E espero que tudo esteja resolvido. Eu também e tal. Aí eu já entreguei, já contratei a advogada, a gente deu entrada no divórcio, etc. Então ela foi viajar junto com a mãe e com a irmã, foi viajar no carnaval, e aí a irmã dela me bloqueou no Instagram. Aí quando a irmã dela me bloqueou no Instagram, eu excluí ela do Instagram e ela veio perguntar pra mim: por que que você me excluiu do Instagram? Eu falei assim: você me bloqueou, então eu não preciso mostrar. Se você não quer que eu veja nada, tudo bem, eu excluo você e você vai ter certeza que eu não vou ver nada seu. Ela, ai, me desculpa, eu tô errada mesmo, mas eu tava discutindo com a minha mãe se você ainda gostava da minha irmã. E aí a minha mãe acha que você gosta, eu acho que você não gosta. Mas aí você veio falar, porque você foi falar com ela a respeito do divórcio, etc. Então pareceu que você não gostava, era mais um teste, mas eu tô errada, me desculpe. Me adiciona de novo lá, por favor. Aí eu adicionei ela de novo, né? Não queria, já tava muita coisa na cabeça. E aí, quando eu fui entrar no Instagram da mãe dela, a mãe dela tinha postado um vídeo, e aí um vídeo tomando champanhe na praia com a irmã, e passando a câmera do celular tinha um cara na mesa.
Um cara na mesa com uma mão assim em cima de uma coxa, só que a outra pessoa que tava com a mão na coxa não tava aparecendo na câmera. E era muito rápido, era um frame do vídeo era isso. Eu olhei aquilo e vi que era ela. Ela tava com outro cara já, viajando. O cara trabalhava com ela. Tinha terminado um casamento também em julho do ano passado. Terminou o casamento e já tava com ela. Aí eu fiquei maluco. Fiquei maluco, a gente começou a discutir. E ela simplesmente já tinha me descartado. Ela simplesmente já tinha arrumado outro trouxa pra ficar com ela. Eu comecei a me sentir muito mal, né? É, tava no meio desse relacionamento, só quem tá no meio de um relacionamento com borderline sabe como é difícil, sabe como as nossas ideias são sequestradas. Eu sei dos problemas que eu não enxerguei na época, né? Não consegui enxergar ou enxergava de uma maneira deturpada. Mas agora nada fazia mais sentido. Ela já tava com outro cara. E aí nisso, pra me atacar, ela mandou pra uma amiga minha que vendia convênio. Ela mandou, falou assim: eu gostaria que você fizesse uma cotação de convênio pra mim e passou um número novo de empresa. A gente trabalha como PJ, então ela abriu uma nova empresa. E nesse CNPJ dela novo, ela já estava em sociedade com outro cara, com o mesmo endereço. Então depois ela saiu da irmã dela e foi morar com o cara já. Já estava morando com o cara. E aí a minha amiga me mostrou isso. Aí eu fiquei maluco. Me deu vontade de ir na casa dela, de buscar ela e matar ela. Não, desculpa, eu não posso falar isso, né? Bom, então eu vi ela com a empresa com o cara, ela com a empresa lá com o cara, e fiquei maluco. Quando eu vi aquilo, eu fiquei revoltado, né? Comecei a me sentir muito mal, comecei a ter crise de ansiedade violenta, comecei a passar mal, e ela simplesmente me descartou, né? A partir do momento que ela fez a bariátrica e começou a emagrecer, aí ela perdeu todas as travas dela e fez o que fez. Simplesmente, de um dia para o outro, 2 semanas antes da gente viajar, ela pediu o divórcio, e um mês depois ela já estava morando com outro cara, né? Já estava morando com outro cara. Aí a gente terminou a papelada do divórcio e eu não tinha resposta, eu não sabia que ela era borderline, eu não sabia de nada. Comecei a pesquisar na internet e aí comecei a achei o canal do Viking, achei vários outros canais falando sobre borderline e aí entendi tudo o que estava acontecendo, né? Ela me idealizou até o momento que eu ajudei ela a pagar as cirurgias, depois foi vendo que tinha opções melhores para ela no mercado, né? Opções melhores para ela na empresa onde ela trabalhava. Começou a ter um relacionamento com o cara terminou o casamento dele no meio do ano passado, tinha um filho de 13 anos e largou a esposa, largou tudo, não sei a história, porque que ele largou, não foi atrás disso, mas ele já tá morando com ela. Então, o cara me roubou uma bomba atômica, me roubou uma bomba atômica, mas acho que tá se dando bem, entendeu? Eu agora tô tentando me recuperar, ainda é tudo muito recente, né? Não faz nem 4 meses ainda que tudo aconteceu. Tô tentando me recuperar, tô passando por terapeuta, vendo tudo que eu errei no relacionamento, é um aprendizado muito grande, né? A gente tenta ser uma pessoa empática, tenta ser uma pessoa boa e só toma no cu, né? Essa é a grande verdade. Não tem homem bonzinho só se fode mesmo. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz, me arrependo de muita coisa que eu deixei. Eu sei que muita coisa foi culpa minha mesmo de não ter enxergado, mas além de tudo isso a gente carrega várias outras culpas que não são referentes a gente, né? A gente foi largado, a gente é largado, a gente é humilhado, a gente é destruído e ainda sente culpa por tudo que está acontecendo como se fosse culpa da gente, né? Vi vários relatos já de várias pessoas falando isso. E é mais ou menos isso, né? Eu ainda estou me recuperando. Sei aí que ela com certeza deu pro chefe dela também, porque, né, a partir do momento que ela começou a chorar por conta dele, com certeza ela transou com ele para tentar a promoção e não conseguiu. Então ele se aproveitou dela, por isso que ela estava fazendo isso. E agora ela tá com o cara lá, né? Vamos ver por quanto tempo. Eu já bloqueei ela de tudo, não tenho mais contato com ela. Qualquer contato que eu precise com ela, eu já falo através do advogado, a advogada vai e fala com ela. E sorte que eu não tenho filhos com ela, né? Sorte que eu não tenho filhos, senão eu tenho certeza que ela abusaria de tudo, faria de tudo para me prejudicar com meu filho, sabe? Então agora é reconstruir, né? Me reconstruir primeiro, ficar melhor psicologicamente e partir para outra. Já com todo esse aprendizado e fazer de tudo para não cair na mão de outra maluca que nem essa, né?